Saudações para todos e para todas. Estamos em mais um encontro hoje para trabalhar a questão sobre lógica novamente, a parte 2, né? Onde a gente vai ver a questão do silogismo, mas sobretudo a analogia e também a questão, deixa eu compartilhar aqui, e também a questão da falácia, né? Aquilo que tem até algum elemento de verdade, mas se trata de uma inverdade, né? Algo sem validade, ok? Para tentar transmitir o sentimento da aula de hoje, a gente colocou essa imagem aí, onde nós temos um gatinho, né, inocente, se olhando no espelho, né, ou a representação de um gatinho se olhando no espelho, melhor dizendo. O que ele vê no espelho é um leão, né, um feroz leão, né? Isso passa um pouco pela ideia de transgressão, né, da verdade, né? Às vezes você pega um elemento simplório e você superdimensiona, né, na relação humana ou na relação pessoal, a gente chama isso de ego, e isso pode acontecer também no discurso. Você pode pegar um elemento e você acabar, né, ampliando o universo desse elemento, criando uma falácia, assim como um gato que se olha no espelho e vê um leão, né? Mas quem nunca, né, gente? De repente alguém aqui possa se identificar com essa imagem, né? Eu mesmo já tive momentos assim. Preciso dizer que nós, enquanto seres humanos, temos alguns momentos de ego, superego, né? Bem, tá? Isso. Então, gente, a primeira parte sobre a questão da lógica, a gente estudou os fundamentos da lógica, fez ali aquela contextualização histórica e também viu a diferenciação entre dedução e indução. Hoje a gente parte de um tipo de indução que seria uma indução do tipo sui generis, um pouco diferente, que é a analogia. Analogia é muito importante para a gente porque ela é base de muita da produção científica, né? Muitas das invenções, das inovações nascem de uma associação, de uma analogia, tá? E também é algo muito presente no nosso cotidiano, tá? Então, a analogia, ela é uma indução com características específicas, que consiste no raciocínio lógico, né? No raciocínio por semelhança. É uma indução parcial nesse sentido ou imperfeita, na qual se passa de um ou alguns fatos particulares para outros também particulares. Então, ela tem a coisa da associação, mas também uma probabilidade, por isso ela chega a ser classificada como indução. Exemplos disso, né? Ahn, não se chega aqui, tá? Um errozinho básico, tá? Fazer começando o curso, chega a uma confusão universal, mas algo específico. Exemplo 1. Paulo sarou da dor de cabeça, né, com o uso de um certo remédio. 2. Logo, João há de sarar de suas dores de cabeça com este tipo de remédio. Quer dizer, isso é uma situação cotidiana. Muitas vezes a gente tem uma dor de cabeça, né, e fala, nossa, eu tô com dor de cabeça, e alguém acaba indicando um remédio que serviu para ela. Tá? Então, passe de uma indução, de uma probabilidade. Ora, se serviu para Paulo, serve para João, né? De uma associação ali, relação de semelhança, mas não é uma certeza, tá? Um remédio que serve para Paulo pode não servir para João, né? É uma indução. Fornece probabilidade, né? E não é uma certeza. A sua importância para a ciência e para a questão do cotidiano, né? E a gente utiliza também, em outros exemplos cotidianos, quando a gente gosta de certa música, de certo artista, e acaba visitando outras produções desse artista, né? Ou quando a gente lê um livro de um certo autor, um Graciliano Ramos, por exemplo, né? Um Shakespeare, e aí acaba indo, né, buscar outros livros desses autores. Então, aquela ideia, se eu gostei de um livro, então tendo a gostar
repetir outro livro, né? Ou quando no meio futebolístico, por exemplo, a gente pega um caso de um CSA que ganhou o Alagoano deste ano, né? E diz que provavelmente ele ficará à frente do CRB durante o brasileiro, que é aquela coisa, né? No embate direto, no primeiro campeonato, que é o Alagoano, se o CSA for superior ao CRB, né, mesmo que nos pênaltis, então tende a o CSA também, durante o brasileiro, ser superior ao CRB. Pode não acontecer, né? Pode acontecer o inverso. Bem, gente, mais uma regra fundamental da lógica aristotélica. A gente, na verdade, vai ver sete, tá certo, né? Eu brinco que, para quem gosta dessa coisa de ser sensitivo, 7 é um número muito representativo, porque é um número de personalidade, mas também é um número, né, que ele representa uma oscilação. O 7 também é importante para a questão da filosofia, né? Porque são sete as leis de Aristóteles sobre a questão da lógica, certo? Primeira, diz o seguinte, que um silogismo deve ter um termo maior, um menor e um médio, e somente três. Ou seja, o silogismo é sempre feito com três, né? E não mais que isso. Dois, o termo médio que figura nas duas premissas e jamais na conclusão deve aparecer, deixa eu só tirar essa partezinha, deve aparecer, né, como universal pelo menos uma vez, possibilitando assim a ligação do maior com o menor, né? Senão não existiria essa ligação, né? Um exemplo de como isso é importante, né? Um, os catarinenses são brasileiros. Dois, mineiros são brasileiros. Três, não tem como concluir, né? Porque não há um termo universal aí unindo, certo? Três, nenhum termo pode ser mais abrangente na conclusão do que nas premissas. Isso resulta que uma das premissas, né, deve ser sempre universal. Exemplo: São Paulo é um estado brasileiro. Dois, todas as unidades federativas são brasileiras. Notem que isso é muito abrangente, não tem uma delimitação e pode me levar ao erro. Três, a Sibéria é uma unidade federativa brasileira. Não, ela é russa, ela é uma unidade federativa, mas é russa. Mas como não houve, né, essa delimitação acaba transpassando, né, os limites da lógica desse tipo de afirmação. Quatro, nenhuma conclusão se segue de duas premissas negativas, né? Tem que haver pelo menos uma positiva para haver a ligação, né, entre os extremos. Cinco, nenhuma conclusão se segue de duas premissas particulares, né, como no caso anterior, né? Pois o médio não figurou como universal, né, pelo menos em uma vez, né? Não poderá assim ligar o maior com o menor. 6. Sendo as duas premissas afirmativas, a conclusão, obviamente, será afirmativa. Se não pode ter duas negativas, mas pode ter duas afirmativas. 7. A conclusão sempre acompanha a parte mais fraca. Então, assim, em outras palavras, se houver uma premissa particular, a conclusão será particular. Se tiver uma premissa negativa, a conclusão será negativa. Se houver uma premissa particular negativa, a conclusão será particular negativa. Um exemplo disso. Se os europeus não são brasileiros, e dois, e os portugueses são europeus, opa, desculpa, são europeus, três, os portugueses não são brasileiros. Reparem que com a premissa negativa, a conclusão, né, ela tende a ser negativa para cumprir a lógica, certo? Muito bem, tá? Falácia segundo a lógica aristotélica. Agora a gente vai ver os tipos de falácia, né? Falácia, fake news, mentira, né? Algaroba, né? Conto, né? Mito, são, em geral, né, mentiras, que às vezes partem, né, de uma
verdade, um fato verdadeiro, que, como é naquela história da capa, né, do gato, você acaba extrapolando, né, o limite dessa verdade para construir uma inverdade, ou partem de um preconceito, de uma discriminação. No preconceito, ele acaba tendo uma atuação psicológica muito forte, né, porque ela mexe com o sentimento, com o irracional, e ele acaba, né, vendendo uma mentira como uma verdade com certa facilidade quando a gente não tem essa análise lógica, né? É um tipo de raciocínio incorreto, embora tenha aparência de correção, ou seja, de verdade, né? Também conhecido como sofismo, e aí vai aquela crítica, né, dos filósofos é, socráticos em relação ao sofismo, já que os sofistas faziam um conhecimento que ele era viciado. Em que sentido? Eles vendiam conhecimento, logo eles não tinham a liberdade, né, de produzir conhecimento verdadeiro, tá? Na prática, a gente vê isso, por exemplo, na questão da superpolítica, da superestrutura, quando o candidato A, o candidato B é financiado por empresa A ou empresa B, e aí não tem autonomia de legislar, né? Os mais antigos dizem, quem paga escolhe a música. Então, muitas dessas pessoas, a gente acaba vendo que tem uma conduta para beneficiar a empresa fazendo os chamados lobbies, né? Isso é muito comum. Então, o sofismo, enquanto uma palavra pejorativa, vem nesse sentido, certo? Apesar dos sofistas terem lá sua importância. São distinguidos em dois grupos, os formais e os não formais, né? Como é a falácia formal? Antes disso, pra vocês terem uma ideia do risco de um fake news, eu dei um exemplo lá de aula, tô passando para cá para vocês terem acesso também. Foi um fato real, em 2014, um tabloide, a gente poderia dizer assim, não um jornal, que era um jornal de Facebook, né, de rede social, ele acabou pegando uma notícia que corria no Rio de Janeiro e acabou levando essa notícia lá para o município de Praia Grande, que é um município paulista. E essa notícia trata de um problema muito delicado, mas que acontece, infelizmente, em todas as cidades brasileiras, que é o rapto de crianças. E aí se pegou a notícia do Rio de Janeiro, se colocou como se fosse de Praia Grande, e um monte de acesso, um monte de curtida, você sabe como funciona isso, né, nas redes. E o negócio foi de tanto sucesso que os idealizadores resolveram pegar o retrato falado de uma pessoa de internet, né, acredite que também do Rio de Janeiro, e colocar como retrato falado ali da pessoa suspeita de fazer esses atos. Isso já é um grande problema e se tornou ainda maior e fora de controle quando pessoas de um bairro, Praia Grande, acabaram associando aquele retrato falado com uma moradora lá do bairro, que já sofria grande preconceito e discriminação por algumas pessoas, pelo fato de ser uma pessoa de eh, matriz africana, né? Uma pessoa que segue matriz africana. Infelizmente, a gente sabe que essas pessoas têm um direito constitucional de exercer sua religiosidade, né? Mas muitas pessoas preconceituosas acabam perseguindo elas. E é o que aconteceu nesse caso, né? Ao fato de haver uma suposta semelhança, o que foi preponderante mesmo, né, nessa maldade o preconceito que algumas pessoas tinham. Daí, quando uma pessoa disse, apontou que era ela, outras pessoas acabaram seguindo e apedrejaram essa mulher até a morte, apesar dela, né, resistir, né, tentar sobreviver, tentar, né, suar fuga. Infelizmente não conseguiu e ela foi morta a pedradas. O detalhe mais importante, gente, essa pessoa era inocente. Essa história foi um fake news, foi uma mentira e ela morreu, né, graças a uma falácia, graças a um mito, né, graças a uma mentira, né, graças a um fake news que muitas vezes é reproduzido indiscriminadamente, né, na nossa sociedade. Então, isso mostra a importância da gente, quando pega a informação, sempre averiguar, né? Porque existe muita maldade e você pode até ser induzido a reproduzir essa maldade. Detalhe,
Aos noticiadores nada aconteceu, tentou caçar o direito deles, né, a responsabilidade técnica enquanto jornalistas, mas na verdade nenhum deles eram, né, então não tiveram direito caçado. Algumas pessoas foram presas e soltas com pagamento de fiança e a mulher morreu, né? Ela foi assassinada, né, melhor dizendo. É triste, né? E para o Brasil, infelizmente, tem várias lacunas em termos de justiça e essa foi uma delas, né? Então, vamos já respeitar as pessoas, né? Respeitar a religiosidade das pessoas é importante, né? E tentar livrar-se do preconceito, porque ele tende a levar a gente a um engano. Também conhecido como sofismo, sim, a questão da falácia formal, né? É aquela que é da estrutura, né, da oração, da intrínseca forma. O argumento não atende às regras de pensamento correto e vago. Comumente desrespeita a regra da conversão. Que regra é essa da conversão? Diz o seguinte: na interferência imediata, só se pode converter simplesmente uma sentença universal quando se trata de uma definição, ou quando, na recíproca, os termos mantêm a mesma quantidade. Um exemplo disso. 1. Todos os seres humanos são vertebrados. 2. Ora, eu sou vertebrado. 3. Logo, eu sou ser humano. Há um problema estrutural aí fundamental que pode levar, inclusive, ao engano enquanto conceito, certo? E quem vai nos ajudar é nosso amigo Aristóteles, né? Ele diz o seguinte, galera, olha só. Deixa eu pegar aqui a canetinha para facilitar a compreensão. Diz o seguinte: este raciocínio, para o qual tendemos a dizer ser verdadeiro e correto, né? Acho que alguém disse, não, professor, é correto, né? Todos os seres humanos são vertebrados, ora, eu sou vertebrado, logo eu sou ser humano, eu sou ser humano, tá certo, né? Mas tem um vício aí, gente. É formalmente inválido, a estrutura está inválida. Não importa se a conclusão corresponde com a realidade, mas sim se se trata, vou aqui selecionar, de uma construção logicamente válida. O que é que ele vai dizer? A estrutura. Segundo uma das regras do silogismo, de, né, volta lá, né, quarta regra, o termo médio deve ser pelo menos uma vez total. Ele tem que ser pelo menos uma vez universal. Isso não está acontecendo aqui. O termo médio, vertebrado, é aquele que aparece nas duas premissas e permite estabelecer a ligação entre os dois termos, correto? Sim. Essa regra não é atendida, porque ele não é um termo de totalidade, ele não é um termo universal, tá? Essa regra não é atendida no raciocínio, pois os seres humanos são alguns dentre os vertebrados, mas não todos, né? Há muitas outras espécies vertebradas, tá? E daí é que a gente encontra o erro. E eu sou um dos vertebrados. Para esclarecer, a gente vai fazer uma brincadeirinha. A gente vai substituir esse termo médio, né? É, termo aqui eu, né? No caso, ou você, dependendo do orador, né? Pelo nosso amigo cachorrildo, que na verdade é um cão. Olha só o que acontece quando a gente substitui. Todos os seres humanos são vertebrados. Cachorrildo é vertebrado. Logo, cachorrildo é ser humano. É uma falácia, né? É uma mentira, não faz sentido, né? E como é que a gente descobre isso? Através dessa análise estrutural. Qual é o vício aqui? O termo médio deve ser pelo menos uma vez universal, senão vai ser levado, né, ao erro, ok? Deixa eu apagar aqui agora com a borracha, certo, gente? Então, esse é um vício muito comum que a gente, né, encontra até diariamente, né? PS.
O exemplo, essa observação, né? O exemplo 2 é uma falácia de forma, certo? Aqui ainda existe uma falácia de forma. Pois não atende a segunda regra do argumento válido. O termo médio deve aparecer como universal pelo menos em uma vez, ainda que, né, esse termo não é universal. Por isso ainda está errado. O uso do cachorrildo foi só para demonstrar como, né, essa, esse esquema lógico é uma inverdade. É uma preposição? É. A preposição pode ser verdadeira, pode ser falsa. Nesse caso, é falsa. Ok? Tá? Passar para a próxima. Olha só, gente. Tem uma pessoa aí bem arrogantezinha, né? Diz assim: eu sou dono da verdade, pois sou autoridade no assunto. Argumentum ad veracundiam. Apelo para a autoridade. Daqui a pouco a gente vai ver o emprego dela. Mas antes disso, vamos ver o não formal. O que é a falácia não formal, gente? É aquela intrínseca ao conteúdo, né? Bastante comum no dia a dia. Muitas premissas aparecem, né? A- Aparecem, mas apesar de ser irrelevantes para a aceitação da conclusão, são usadas como uma função psicológica, viciante, né? Afetando as emoções para efeito de conhecimento. Exemplo, a gente lidar com bairrismo, né, com uma coisa que é do nosso local, né? O CST está localizado no bairro Cidade Universitária. 2. Todo aluno de uma cidade universitária é chamado de universitário. Então, veja que a estrutura está sendo, né, correta. Está vendo aí o termo médio universal. Logo, os alunos do CST são universitários. Opa, calma, ainda não, né? Ainda não são. Nesse caso, o termo universal, universitário, né? Melhor dizendo, ele não diria respeito, né, não diz respeito ao bairro da universitária em si, né? Mas aos estudantes, né, da cidade universitária, os matriculados. Daí a gente tem um erro de conteúdo, certo? Portanto, é uma falácia, uma mentira não formal, tá? Mas que mexe com, principalmente com a questão psicológica do bairrista, uma coisa até e de status, né? Não, eu sou universitário, né? Eu faço ensino médio, mas eu sou universitário porque eu resido na cidade universitária, né? Então mexe com o psicológico também, certo? Que é muito comum. Muitos dos discursos que são em verdade, gente, né? Eles pegam essa questão psicológica, né? A gente vai ver isso nos tipos de falácia, né? O erro ele acaba lhe captando, lhe enganando, né? Pela essa questão psicológica, que é aquela coisa do canto da sereia, né? Palavras que lhe agradam. Mexer com preconceito é isso. Às vezes você até sabe que está errado, mas como reproduz um preconceito, uma relação passional que você tem, você é induzido ao erro. Tá? Bora investigar o nosso amigo, né, presunçoso aí. O que é, gente, a falácia de autoridade, de apelo à autoridade, ou ainda, né, chamada de argumento de autoridade, do latim argumentum ad verecundiam ou argumento magister descitio. Torna-se um recurso desviante quando a autoridade representativa de um setor ou âmbito é usado para vender uma ideia ou um produto. Aquela coisa. Pelo fato de você ter um respeito, ter uma consideração, ter, né, uma referência em certa autoridade que pode ser uma pessoa ou um ser, né, inanimado, né, ou seja, um ser não vivo,
isso faz com que você credencie a uma verdade, né? Isso pode acontecer, por exemplo, com um familiar, isso pode acontecer com um professor, isso pode acontecer com um artista que você tem uma referência, um cientista, né? Você tem uma referência e tudo que ele fala você leva como verdade. Ou pode acontecer com um objeto também, como é o caso da Bíblia, né? A Bíblia, que por ser um livro sagrado, né, é digno de muito respeito e muita consideração. Olha só. A Bíblia afirma que Deus criou o mundo há 10 mil anos, né, lá em Gênesis, né? Pois, os livros sagrados nunca se enganam, né? São dogma, né? 3. Então, a ciência está errada, porque a ciência diz outra coisa. A ciência diz que o planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos e que o ser humano, né, tem mil anos. Por exemplo, o homem brasileiro, a mulher brasileira, teria ali pelo menos 38 mil anos. Aí, gente, ó, quando você acaba pegando a questão dogmática, mitológica e sobrepondo à verdade científica, você é levado ao erro, porque você está considerando a autoridade e não os fatos, certo? Então, esse é um exemplo, né, de falácia de autoridade, ok? Próximo. Falácia de autoridade a avessas. Também existe. Na falácia de autoridade, né, é aquela onde há a questão de você ter uma referência na autoridade, na pessoa, no objeto, e você ter aquilo com verdade mesmo, sem o questionamento. As avessas quer dizer o oposto, é quando você desconsidera aquela pessoa, né? Aquela pessoa não é digna de prestígio, aquele ser não é digno de prestígio para você, e tudo que ela diz você acaba pegando como mentira, né? Um exemplo disso é para alguns brasileiros, né, muitas pessoas, né? Até no mundo, sem considerar, tudo que a televisão fala é mentira. A TV é mentirosa, né? Tudo passa na TV é mentira, né? E olha só, peguei uma notícia vinculada durante, né, esses últimos meses. A televisão afirmou que o presidente é um negacionista, né? O que é negacionista? Negacionista é aquela pessoa que nega a ciência, que nega aquilo que a ciência diz, né? Por exemplo, a gente poderia citar aqui a questão do uso de máscaras, né? Por exemplo, né? Para se combater a pandemia, tá? 2, toda a televisão mente. Então, considerando que a televisão mente, esse preconceito, né, de que a televisão mente, tá? Preconceito no sentido de que tudo que ela fala é mentira. Então, já estou crescendo que tudo que ela falar é mentira, né? Não estou analisando o fato. 3, o presidente não é negacionista. Então, se a gente pegar a um, né? E aí a dois a gente vai levar à conclusão que o presidente não é negacionista. Será que ele não é? A gente pega os fatos. Já falei da questão do uso de máscara, mas tem outra coisa aqui importante, né? A gente tem um jornal europeu que fez essa publicação, né, a partir de um discurso do presidente, né, que ele releva, né, a questão da pandemia, né, pedindo que as pessoas saiam de casa, vão trabalhar, né, não fraquejar, né, a ideia, é isso, e que a pandemia não é tão séria assim, né, que as pessoas precisam sair de casa, né? E olha só, aqui a gente tem, né, a repreensão de um vírus e a morte. Mas por quê? Porque a ciência diz que se as pessoas saíssem, né, de casa, saiam de casa, a chance de elas terem casos de Covid são muito maiores, né, pela questão da convivência, tá? Sabe que, infelizmente, a gente tem que sair de casa. Nós fazemos parte, inclusive, desse grupo que tem que sair de casa, mas aí é importante só sair realmente quando necessário, né? E aí, na charge, a charge é sempre irônica, né? A gente tem a representação do vírus e da morte aplaudindo o discurso, né?
Então, isso é uma falácia, né? Nem tudo que a televisão fala é mentirosa, viu, gente? É óbvio que na televisão são vinculadas muitas mentiras, né? A gente precisa investigar para saber aquilo que é verdade e que é mentira. Próxima falácia. Falácia de acidente, né? Nesse tipo de argumentação, considera-se essencial, né, algo que não passa de um acidente, uma situação específica. Como lá, né, no primeiro caso da capa ainda disso, mas no segundo caso aqui, olha só. Um, o político foi acusado de lobby. Dois, todo político é desonesto, todo político é corrupto. Três, o político é culpado. Não dá para a gente inferir que o político é culpado porque ele foi acusado e a gente tem um preconceito que todo político é corrupto. Isso é um preconceito. É verdade que a corrupção ela é muito presente entre a superestrutura, deputados, senadores, presidente, governador, vereador, prefeito, secretários, ministros, né? Só que a gente não pode afirmar que todos são corruptos, né? Seria a mesma coisa que eu falar que todo aluno do fundão pesca, porque a fama da pesca na sala de aula é da turma do fundão, né? É um preconceito. Toda generalização leva ao erro, gente, certo? Não é porque uma característica é comum que ela se reproduz em todos os elementos de um grupo. Então, essa é uma outra falácia. Isso é muito comum, né? Como se, por exemplo, o partido A tivesse inventado, né, a corrupção, né? Ou se como é grupo A fosse numa sala de aula fosse estudioso, e grupo B fosse desinteressado, né? E tem uma imagem que retrata bem isso, né? A gente tem aqui três corujas e aí imagina-se a priori que isso aqui também seja uma coruja, mas se você prestar atenção não é, né? Isso aqui é um gatinho, mas como está misturado aqui, né, no meio das corujas, leva algumas pessoas, ou inicialmente a pessoa a imaginar que seja uma coruja, certo? É a falácia de acidente. Falácia de ignorância, né? Argumento ad ignorante, né? É um tipo de argumentação em que nos afastamos da questão, desviando o foco da discussão, né? Isso é muito comum, né? Isso é muito comum mesmo. Éramos cinco, nunca ausente e sempre a reclamar. Então eram cinco pessoas, sempre estavam presentes e nunca havia ninguém a reclamar. Todo mundo ausente é porque morreu, todos morreram, tá? Três, a vida após a morte é boa. Ninguém voltou para reclamar. Quer dizer, dos cinco, cinco morreram, ninguém voltou para reclamar. E como em vida eles reclamavam muito, isso quer dizer que a vida após a morte é muito boa. Pá, não dá, né, gente? É falácia de ignorância. Ou seja, está desviando de um foco, né, através de uma coisa inimaginável, né? Um outro exemplo de falácia de ignorância, né? Ignorância que a gente não tem, né? Noção sobre esse status, né? Pós-morte, mas nem precisa. É quando a gente apronta alguma coisa e chega em casa e aí a gente é cobrado pela nossa mãe, nosso pai, nosso familiar, nosso responsável, né? E a gente acaba desviando o foco, né? Acaba desviando para sair pela tangente, né? Falácia de petição de princípio. Supõe-se já ser conhecido o que é exatamente o objeto da questão, né? O que está na Bíblia é verdade. Dois, tudo que está na Bíblia foi Deus que escreveu. Três, Deus existe. Cara, você está partindo que todo mundo vai acreditar, né? No que a Bíblia, tudo ali é verdade, certo? Então você não pode pegar isso e levar como uma verdade. Isso pode ser verdade para grupo A, mas para grupo B não vai ser, porque ele não acredita. Então você condiciona a existência de Deus ao fato desse Deus, primeiro, ser um Deus cristão, e segundo, né, ele ter escrito a Bíblia, então isso é uma falácia. Por que isso é uma falácia? Porque isso não é uma verdade universal. Pode ser uma verdade para grupo A, mas não num todo, entende? Então, por isso se torna uma falácia, tá? B, a falácia de ambiguidade.
quando usa-se conceitos não suficientemente esclarecidos ou com sentidos ambíguos, ou seja, com duplo sentido. O fim de uma coisa é sua perfeição. Ora, a morte é o fim da vida. Logo, a morte é a perfeição da vida. A morte é algo sentido ambíguo, né, gente? Então, não dá para a gente definir a morte como algo perfeito, né? Há até uma discussão entre alguns filósofos, né, não todos, mas certas correntes, de que a morte leva a gente à luz do conhecimento. Em que sentido? Quando a gente se depara com a morte, ou tematiza a morte, né, a gente pensa, né, no status de morte, a gente acaba fazendo uma reflexão sobre a vida e isso traz, à luz dessa reflexão, conhecimento, né, ou autoconhecimento, né? Porém, isso não é algo, né, que é homogêneo, não é uma linha de pensamento homogênea, né? A morte, pelo contrário, é algo desconhecido, principalmente pós-morte, né? Para nós, né, mortais. Então, não dá para a gente afirmar isso como uma verdade universal, né? Isso é mais uma falácia, ok? Então, ficamos por aqui, tá, gente? Ahn, Em geral, eu espero que vocês tenham captado isso, né? Que a lógica é muito importante para a gente descobrir realmente o que é verdade, o que é validade. Óbvio que isso, né, não vai nos permitir uma integridade, né? Mesmo as pessoas mais inteligentes e que sempre usam a lógica podem ser levadas ao erro, mas é uma ferramenta para a gente destruir o mito, destruir a inverdade, destruir a mentira, ok? Qualquer dúvida pode me procurar nas redes, WhatsApp, YouTube e na plataforma, certo? E lembre-se, né? Vamos tentar, como diria a música do gênero Javaí, né? Além do mito que limita o infinito e dos guardas da fronteira, né? Da nome do nosso canal. Então vamos tentar transgredir os preconceitos e aí sempre usar da lógica para sermos, né, seres culturais e seres melhores pessoas, ok? Então, até a próxima e muita aventura para vocês, saúde sempre e use máscara, beleza? Tchau, tchau.